Fala galera! Beleza? Bem-vindos ao canal ArcSearch TV. No vídeo da semana passada, começamos a falar sobre as construções da China Antiga, falando sobre as cidades e os pagodes. Hoje vamos dar continuidade a isso, falando dos templos e de outras construções. Temple of Heaven, também conhecido como Templo do Céu, é um complexo de templos taoístas situado em Pequim. Foi construído nas dinastias Ming e Jin. Era utilizado para pedir intercessão celestial para as colheitas de primavera e agradecer ao céu pelos frutos obtidos no outono. Em 1998, foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. O Templo do Céu inclui ao norte a sala de oração pelas boas colheitas e ao sul o altar circular e a abóbada imperial celestial. O conjunto está rodeado por uma muralha exterior e uma muralha interior, formada por uma base retangular que representa a terra e arrematada com formas arredondadas que representam o céu. A sala de oração pelas boas colheitas foi destruída por um incêndio em 1899 e reconstruída no ano seguinte. É talvez o edifício mais conhecido de todo o conjunto. Sua construção é circular, com 30 metros de diâmetro de largura e 38 metros de altura. Construído sobre 3 terraços circulares de mármore branco, ele se eleva sobre 28 pilares de madeira e muros de ladrilho sem nenhuma viga. A sala possui um telhado triplo com telhas azuis, arrematado com uma abóbada dourada na cúpula. Na abóbada imperial celestial, os imperadores prestavam homenagem aos seus antepassados. É muito parecida com a sala de oração pelas boas colheitas, só que menor, com 19 metros de altura e 16 de diâmetro. A abóbada está rodeada pelo Muro do Eco, uma singular construção circular de cerca de 60 metros de diâmetro. Quando uma pessoa está em qualquer ponto do muro, sua voz pode ser ouvida no ponto oposto, já que o som se propaga pela superfície da parede. O altar circular, ou altar do céu, é uma construção aberta. Se liga ao resto do conjunto por um caminho com mais de 350 metros de comprimento, de pedras e ladrilhos. Construído em 1530, o altar tem 3 terraços concêntricos rodeados por mármore branco. Cada lance de escada para o altar possuía 9 degraus. Como já falamos aqui, os chineses acreditavam que 9 era o número da sorte. A acústica especial do lugar permite que, se alguém fala no centro do altar, o som aumente, permitindo que se escute de qualquer lugar dele. Outro exemplo de templo é o templo de Lungshan, em Taipei. Devido à vastidão do seu território e às diferenças culturais, históricas e étnicas, as casas chinesas têm formas e estilos bastante variados. Além de os tipos de moradias variarem de acordo com as regiões, variavam também de acordo com as condições sociais de cada um. As melhores moradias tinham mais de um andar, eram cobertas com telhas e decoradas com harmonia e cuidado. Os trabalhadores urbanos e os camponeses habitavam casas pequenas com pouca ventilação, coberta por bambus. Todos os edifícios eram regulados legalmente. A lei determinava o número de andares, o comprimento do edifício e as cores que poderiam ser utilizadas. Os nobres e os ricos viviam perto dos palácios, enquanto a população empobrecida se amontoava nas periferias das cidades. Existem algumas características comuns nas construções chinesas, não importando o seu uso ou o seu local de origem, como por exemplo a ênfase horizontal. Essa característica consiste em uma plataforma pesada e um telhado que flutue sobre esta base, com paredes verticais não tão enfatizadas. Isto contrasta com a arquitetura ocidental, que tende a crescer em tamanho e profundidade. Outra característica importante é a simetria bilateral, que indica equilíbrio. Contrastando com seus edifícios, os jardins chineses são uma exceção notável, tendendo a ser assimétricos. O princípio ligado à composição dos jardins é criar um fluxo que simula a natureza. Outra característica é utilizar espaços cercados. As construções são tipicamente cercadas de muralha ou jardim, e até mesmo os dois. Os chineses têm a tendência de construir suas casas utilizando toda a propriedade, mas deixando espaços abertos que têm 2 formas, pátios abertos ou o posto do céu. Estes espaços cercados servem para controlar a ventilação e a temperatura nos complexos dos edifícios. Os pátios do norte do país costumam ser virados para o sul,
para ter mais exposição ao sol nas paredes e janelas, ao mesmo tempo evitando a entrada de ventos frios. Já os poços do céu, do sul do país, são relativamente pequenos. Servem para coletar a água da chuva dos telhados e restringir a quantidade de luz que entra nos edifícios. Os poços do céu também servem como respiradouro para permitir a troca de ar. Uma característica bem marcante também são os conceitos cosmológicos. Noções de Feng Shui e conceitos do taoísmo estão bem presentes nos projetos e nas construções da arquitetura chinesa, desde as casas mais comuns até estruturas religiosas e imperiais. Esses conceitos abrangem telas ou paredes voltadas diretamente para o interior da casa. Talismãs ou imagens de deuses estampadas na porta. Lagos, piscinas, poços e outras fontes de água costumam ser encontrados nas estruturas. E o uso de determinadas cores, números e pontos cardeais. Nas estruturas, colunas de madeira, geralmente grandes troncos, são usados para suportar cargas, enquanto vigas estruturais emolduram os prédios e sustentam os telhados. Essas colunas e vigas estruturais são mostradas em destaque sempre que possível. As estruturas de madeira geralmente são construídas à base de encaixe e cavilhas, quase nunca utilizando prego ou cola. A estabilidade estrutural é reforçada através de vigas e telhas pesadas que apoiam todo o seu peso na estrutura. Também é comum o uso de peles de vidro ou biombos para delimitar os cômodos ou encerrar o edifício. 3 tipos de telhados podem ser encontrados. O inclinado reto, com uma única inclinação, são os mais econômicos e os mais difundidos na arquitetura popular. Multi-inclinados, com 2 ou mais seções inclinadas. São utilizados em construções de padrão mais elevado, desde a populares ricos até palácios. Curvos, com uma curvatura que se acentua nas quinas. Este tipo de construção é reservado para templos e palácios, mas pode ser encontrado em algumas casas dos ricos. Como já falamos, diferente de outros materiais, as estruturas de madeira pouco sobreviveram, pois estavam mais sujeitas às ações do tempo, incêndios e à decomposição com o passar dos anos. A partir da dinastia Tang, a arquitetura de tijolos e pedra tornou-se cada vez mais comum, substituindo os edifícios antigos feitos de madeira. Entrando nos elementos chineses, temos as mísulas. Uma mísula é um ornamento que sobressai de uma superfície geralmente vertical, que serve para sustentar elementos decorativos ou estruturais. Ela serve mais ou menos como uma mão francesa. São muito utilizadas em todas as construções, sejam imperiais ou religiosas. Também temos os pavilhões. São construções que marcam a cultura chinesa desde a dinastia Shou até os dias de hoje. Estruturas sem paredes tradicionais na arquitetura chinesa, muitas vezes encontradas em templos. Mas os pavilhões não são estruturas exclusivamente religiosas. Muitos parques e jardins também têm sua presença, fornecendo sombra e local para descanso. Podem ter diversos formatos, incluindo redondo, quadrado, hexagonal e octogonal. Outro elemento bem marcante são os dragões. Os dragões eram símbolo do poder imperial, faz parte das tradições folclóricas e representa o elo entre os humanos e as divindades celestiais. O dragão chinês era usado constantemente na arquitetura imperial, nos telhados, portas, pilares e vigas. Falar da arquitetura chinesa e não falar das suas belíssimas e resistentes pontes é esquecer de uma parte importante de sua arquitetura. A ponte Chaoju foi projetada pelo arquiteto Li Chun, que foi um grande artesão de sua época. É a primeira ponte do mundo a utilizar como vão central um grande arco de pedra entre 2 pequenos arcos laterais. A ponte foi construída com uma suave inclinação para facilitar a subida e descida das carruagens e pessoas. Seus pequenos arcos aliviam o peso sobre a estrutura e aumentam a capacidade de vazão da água nas épocas de cheia. Em maio de 1979, um grupo de cientistas pesquisou sobre a ponte Chaoju. Descobriram que a ponte pesa 2.800 toneladas e tem sua base construída em blocos de pedra em 5 camadas. A base tem 1,5 metro de altura e foi assentada no leito arenoso do rio. Outra estrutura notável é a Ponte dos 17 Arcos. É a maior ponte do Palácio de Verão e liga a Torre Octogonal com a ilha sul do lago. A estrutura tem 150 metros de comprimento e 8 metros de largura e foi construída entre os anos de 1736 e 1795. Ao longo do século XX, arquitetos chineses estudados no Ocidente começaram a tentar misturar os desenhos da arquitetura tradicional com a arquitetura moderna,
quase sempre em edifícios governamentais, mas com sucesso apenas limitado. Além disso, a pressão pelo desenvolvimento urbano por toda a China contemporânea exigiam construções mais rápidas e um coeficiente de ocupação do solo mais elevado, o que significa que nas grandes cidades, a arquitetura tradicional chinesa, geralmente com menos de 3 pavimentos, foi dando lugar à arquitetura moderna. No entanto, as capacidades tradicionais da arquitetura chinesa, como a carpintaria, alvenaria e cantaria, ainda são utilizadas nas construções da arquitetura tradicional e regional na vasta região rural do país. Encerramos por aqui nossa longa saga pela China antiga com muitas descobertas. Semana que vem tem mais ArcSearch TV. Façam como sempre, curtindo e compartilhando o vídeo, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. É isso aí, valeu, tchau!